dos Apóstolos, capítulo 22. Amém? Eu vou ler, os irmãos acompanham. A princípio eu vou ler até o versículo 21. Se der tempo, a gente conclui o restante do capítulo. A palavra de Deus nos diz assim, em Atos 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua voz da sua própria boca, porque terás de ser a sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisões e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam.
Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Amém? Irmãos, na semana passada, nós vimos Paulo chegando em Jerusalém, e os irmãos daquela cidade, os crentes ali, receberam Paulo e tiveram uma preocupação. Era a fama errônea, a fama que era falsa, que precedia Paulo, de ser um traidor do povo, alguém que pregava contra os costumes judaicos, contra o templo. E aqueles irmãos disseram: vai, então tem alguns irmãos aí que vão fazer um voto, faz tu também um voto e paga a parte deles. E Paulo fez tudo isso, todo o procedimento, mas foi acusado inclusive de introduzir um gentio no templo. Aristarco estava com ele, eles sabiam que ele não era judeu, só que Paulo não introduziu no templo, mas eles o acusaram disso. Havia uma lei que, inclusive, os romanos, mesmo dominando a Jerusalém, a Palestina, respeitavam. Quem entrasse no santo lugar, quem entrasse no templo, o gentio que entrasse ali, podia ser realmente condenado à morte pelos judeus, pelo Sinédrio. Paulo foi acusado justamente e estava sendo ali um grande alvoroço, Paulo sendo espancado, mas o comandante da guarda, Cláudio Lísias, veio com a guarda e tirou Paulo dali, perguntando o que estava acontecendo, por que estavam espancando ele. E a multidão não falava de um jeito e o outro falava de outro, não dava para entender. Normalmente, só abrindo aqui um parênteses, normalmente o que acontece no meio da multidão, a gente não entende nada, a gente não entende o que está acontecendo, e alguns textos bíblicos dizem isso aqui em Atos, e nós conhecemos por experiência que a maioria nem sabia porque estava ali, e o comandante não sabia, sabendo disso, não conseguindo ter resposta, pegou e levou para a fortaleza. E quando ele estava subindo as escadas, ele fez sinal, pediu ao comandante para que ele pudesse falar ao povo. E o comandante se impressionou, porque ele falou em grego, ele acenou de maneira educada ao comandante. O comandante pensava que ele era um agitador do povo, talvez um messias, um egípcio que tinha agitado o povo anteriormente. Havia vários agitadores do povo no meio desse período do Novo Testamento, E ele achava que fosse um desses. E quando viu que Paulo falava grego, fala o grego, e permitiu que ele falasse ao povo. Mas olha a estratégia de Paulo, Ao comandante da guarda, ele fala em grego. E ao povo? Quando ele acionou e o povo fez silêncio, ele falou em grego? Não. O texto diz que ele falou em hebraico. E se você vê o finalzinho do capítulo anterior, fala assim: quando ele acenou, querendo falar ao povo, o povo fez silêncio. Quando perceberam que ele falava em hebraico, guardaram silêncio ainda maior, fizeram mais silêncio ainda. A maioria dos judeus da dispersão só falavam grego, não falavam hebraico. E Paulo, ao falar o hebraico, ele mostrou realmente o quão judeu ele era. Guardaram o silêncio. E o que Paulo faz? Paulo não discute, Paulo não apresenta fatos novos, Paulo nem se defende, dizendo que não tinha introduzido ali um gentio no templo. Paulo ele conta a sua conversão, ele conta a sua experiência, ele conta o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, algo que era irrefutável. E você já deve saber, senão nós vamos apenas lembrar, porque eu lembro que eu falei isso quando estudamos Atos dos Apóstolos, passamos pelo capítulo 9, que é a conversão de Paulo. A conversão de Paulo,
narrada em Atos 3 vezes. Em Atos 9, Atos 22, que é o texto que nós lemos hoje, e Atos capítulo 26, ele perante ali, já ao rei Agripa, antes de ser enviado ao imperador romano. E ele conta a sua conversão. Mais uma vez, eu estou dando ênfase que ele narra 3 vezes, Lucas escreve 3 vezes, para mostrar a importância que se dá. E aí, essa defesa de Paulo, esse discurso de Paulo perante os judeus, é um discurso um tanto quanto paradoxal. Por que paradoxal? Porque, por um lado, ele se identifica com o auditório. É como se dissesse, eu sou igual a vocês. E, por outro lado, ele dissesse, eu sou bem diferente de vocês. Eu sou igual e sou diferente. Porque ele era igual, né? Na saudação dos irmãos israelitas, né? Eu sou judeu, né? Eu fui educado, eu nasci em Tarso, da Cilícia, mas me criei nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel, um dos maiores rabinos daqueles tempos, chamado a glória da lei. Gamaliel, ele foi aquele homem que lá em Atos 5, o pessoal queria matar os apóstolos presos, e no meio do Sinédrio ele pede para que tirem aqueles presos dali, e ele fala com o povo, ele diz, príncipes do povo, irmãos, veja o que vocês vão fazer com esses homens. Há algum tempo levantou-se Teudas, e ele morreu, e os seus seguidores não deram nada. Depois se levantou Judas de Nazaré, e também morreu, e os seus seguidores se dispersaram. Se essa obra, falando a respeito da morte de Jesus, é de Deus, vocês não vão poder fazer nada com ela, contra ela. Né? Então espera, porque se não é de Deus, vai acontecer igual aconteceu com os outros, eles vão se dispersar, a obra vai acabar e não vai dar em nada. E todos aqueceram a palavra de Gamaliel, porque Gamaliel era um sábio, era um doutor, era um rabino, era alguém respeitado. E quando Paulo ele diz que ele era judeu, para o comandante, você deve estar lembrado disso, ele já havia dito isso, que ele era romano. Ele era romano, e quando o comandante pergunta, olha, como você é romano? A mim me custou um grande preço, muito dinheiro. Olhando ali o estado de Paulo, é como se o comandante disse, você não tem condição de comprar essa cidadania. Ele falou, não, eu tenho por direito de nascimento. Tirou onda, não tenho por direito de nascimento. E aí, ele não é açoitado, mais um pouquinho à frente, a gente vai ver isso. Ele se identifica assim como romano, quando é necessário, e como judeu, quando é necessário. Tanto é que os nomes que ele usa tem tudo a ver com isso também. Quando ele perseguia os cristãos, como judeu, com o cargo das sinagogas, ele era o Saulo, se apresentava como Saulo. Logo depois da sua conversão, continuou sendo Saulo. Tanto é que Ananias chega assim, Saulo, irmão, recebe a vista novamente, volta a ver novamente. Mas depois, com a perseguição mais acirrada, ele usa o nome romano. Por quê? Porque era difícil destruir o cidadão romano. O cidadão romano não podia ser açoitado. Quando eu citei aqui o parecer de Gamaliel, lá em Atos 5, os apóstolos foram soltos, mas antes foram açoitados. Não eram romanos, sabe? Quando Paulo foi açoitado lá em Filipos, foi porque ele não disse que era romano, né? Ele só disse depois. Mas, então, Paulo aqui se apresenta como judeu e como criado aos pés instruído, melhor dizendo, aos pés de Gamaliel, que é um rabino importante e tinha morrido cerca de apenas 5 anos antes desse episódio aqui. E olha como ele fala, e eu era zeloso da lei. O discurso de Paulo me impressiona,
discurso que, em parte, ele procura ganhar o auditório, né? A simpatia do auditório. Ele diz assim: eu era zeloso da lei, tudo isso zeloso da lei, como todos vós sois hoje. Massagear mais um ego de um judeu, não quer dizer que ele está ali, que é zeloso da lei. Não, como vocês são hoje zelosos da lei. E aí, ao falar dele, assim, eu fui tão zeloso que eu persegui-os no caminho, inclusive por cidades distantes, cidades estranhas. Ele ia longe atrás dos cristãos, né, perseguindo, manietando, arrastando em prisões. E ele relata isso mais uma vez, inclusive quando mataram Estevão. Lembra que ninguém podia resistir à sabedoria com que Estevão falava, nem Paulo, que estava ali ouvindo. E o mataram e falou assim: eu consentia na sua morte. E aqueles que o matavam deixaram as suas vestes aos meus pés. E lembrava disso, ele carregou durante sua vida inteira. E aí ele chama o Sinédrio, ele chama os sacerdotes como testemunhas. E os sacerdotes e o Sinédrio, né, eles sabem disso. É como se fosse, tem prova documental. Qual era a prova documental? Quando Paulo, em Atos 9, saiu para perseguir os cristãos, foi a Damasco, ele foi com carta dos principais sacerdotes. Então ele diz: esses sacerdotes, os principais sacerdotes, o Sinédrio, o povo, os príncipes, eles sabem que eu era zeloso desse caminho. Até então, Paulo está dizendo que eu sou igual a vocês. Eu sou igual a vocês, eu sou bem parecido com vocês. Mas depois ele começa dizendo o que mudou na vida dele, o que foi transformado na vida dele, o que aconteceu na vida dele. Ele indo para Damasco, com esse intuito, com esse propósito, era próximo ao meio-dia. Interessante que as três narrativas dizem isso. Meio-dia, quer dizer, o sol forte, uma luz brilha mais intensamente do que o sol, ao ponto de ofuscar a sua vista. Ele cai. O texto de Atos 6 fala que os que com ele estavam caíram por terra também. Eles ouviram a voz, mas não entendiam, não discerniam a voz, mas viram a luz. E o que Jesus falou para Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E é bom relembrar isso. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu pergunto: Saulo perseguia Jesus? E quem está falando com ele era Jesus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha sido ascendido ao céu, assunto aos céus. E por que Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem mexe com a igreja, mexe com o Senhor Jesus. Ele cai cego e é levado pela mão. É sempre bom lembrar que a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, da mula, ou do camelo. Diz que ele caiu por terra. Mas se tinha cavalo ou não, a gente não sabe. O fato é que naquela época era comum viajar a pé, longas distâncias a pé. E eu acredito que não tinha. Por quê? Porque os outros caíram também, e depois, quando Ananias vem, diz: Saulo, irmão, ele já recebe como irmão, recupera a vista, torna a ver de novo. Diz que antes disso ele entrou na cidade, levado pela mão daqueles que conduziam, né? Se tivesse uma montaria, podia puxar o animal, né? Mas nós levaram pela mão, conduziram o apóstolo Paulo, Saulo ali pela mão até a cidade de Damasco. Que diferença, né, irmãos? Aquela
o pessoal costuma brincar, colocando assim, o ideal e o real, né? O que eu projetei, né? A perspectiva e realidade. Qual é a perspectiva de Paulo? Chegar lá em Damasco, todo poderoso, o pessoal já vai começar a se esconder, correr de mim, eu vou caçar todo mundo, porque eu estou aqui com a carta dos principais sacerdotes e eu sou Saulo. E como é que ele entra na cidade? Cego, conduzido pela mão, completamente impotente, ficou assim durante 3 dias, orando, jejuando, nos quais nada comeu, até que Deus fala com Ananias. E o negócio era tão sério que Ananias era justo, conhecido também, ele cita mais uma vez o nome de Ananias aqui, esse judeu piedoso, crente. Ananias foi lá e orou, mas antes, Ananias diz para Deus: Senhor, eu tenho ouvido como esse homem maltrata e mata, tem matado seus filhos em Jerusalém. E não tinha WhatsApp, Facebook e companhia, mas ele já estava sabendo que ele veio para cá com carta para levar os seus servos manietados para Jerusalém. Ele é vaso de bênção, ele é vaso de honra para mim. Lá em Atos 26 ele fala assim: porque dura coisa é recalcitrares contra os agnôsticos. Paulo relata isso. E aí houve a transformação dele. E ele agora vai pregar o Evangelho, vai pregar a salvação em Jesus. E aí que há a diferença entre Paulo e o seu auditório. Atos 9 fala que ele saiu de Jerusalém porque ele foi perseguido. Aqui fala que ele teve uma visão. Não há discordância, né? Ele pode ter as duas coisas. O fato é que ele recebe de Jesus essa ordem para ir para os gentios. Parece que ele queria ficar em Jerusalém. Ele queria pregar aos judeus. Ele queria anunciar aos judeus. Inclusive ele questiona Jesus, dizendo: olha, eles sabem como que eu persegui o caminho. Eles sabem como eu era zeloso da lei. E Paulo, Jesus não permite, e fala que eu vou te mandar para longe, aos gentios. Foi até aqui que nós lemos. Agora, veja bem que interessante, irmãos. Eles, os judeus, eles conseguem ouvir em silêncio que Paulo perseguia, que Paulo teve uma visão. Na verdade, é uma aparição de Jesus, né? Uma aparição de Jesus. Que Ananias orou por ele, que ele se converteu ali, que ele foi batizado para lavar os seus pecados. Ser batizado não era coisa comum para os judeus. A gente viu quando pregamos aqui em Mateus, quando João Batista apareceu pregando o arrependimento, o batismo era algo para os gentios, não era para os judeus. Mas eles aceitam ouvir isso tudo. Eles ouvem que Jesus apareceu de novo, que ele teve um êxtase no templo. Nada disso incomoda os judeus. Mas quando ele fala que Deus mandou aos gentios, aí nós vamos continuar a leitura, né? E eles não aguentam. Falar que Deus está privilegiando os gentios, que o amor de Deus não é só para o povo judeu, mas é para todos, que o amor de Deus vai ser derramado sobre todos, sobre os gentios também, que os gentios têm direitos iguais agora, eles não aguentam. O problema não é pregar aos gentios, o problema é dar aos gentios o mesmo direito dos judeus, sem antes serem circuncidados. Se Paulo circuncidasse primeiro, se Paulo colocasse todo o peso, todo o rigor da lei, eles não teriam problema algum. Antes de eu continuar, estou esquecendo, Paulo ele mostra que ele não negou de forma alguma o seu aspecto judaico, de forma alguma. Ele era judeu, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. No texto anterior a gente viu que ele rapou a cabeça, porque ele tinha feito voto. Pedro e João
lá em Atos 3, eles vão ao templo na hora da oração, na hora nona, eles observavam as horas de oração. Porque é isso que eles eram, sempre foram judeus. Não pregavam contra, mas pregavam cumprimento das profecias. Olha o que ele diz, falando aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 4 em diante. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então não eram verdade as acusações que faziam contra ele. Ele tinha essa bagagem, só que ele entendia que esse peso não era para os gentios. Foi a decisão do concílio de Jerusalém, inclusive, né, que mandava os gentios fazer somente o quê? Não se contaminar, não ter relações sexuais ilícitas, guardar-se do sangue de animais e das carnes sacrificadas aos ídolos. Quanto ao mais, os gentios não tinham obrigações com a lei. Outro texto, onde Paulo também fala desse caráter dele, está na defesa que ele faz perante aos coríntios. 2 Coríntios 11, ele diz assim a partir do versículo 22, 2 Coríntios 11, 22. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Em outro lugar, Paulo diz que na sua idade, antes de se converter, ele excedia muitos da sua idade o conhecimento da lei. Vamos prosseguir aqui a leitura então, a partir do versículo 22. Ouviram-no até essas palavras, então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que viva. Eu achei interessante, vou ler aqui aos poucos, eu achei interessante esse momento aqui, né? Eles ouviram Paulo até esse momento. Até que momento? Tinha coisas que eles não aguentavam ouvir. Até esse momento, até que ele falou que Deus, que Jesus, havia enviado para longe, para os gentios. Em outra ocasião, tanto Pedro, Paulo, especialmente Paulo, quando ele estava pregando, né, e quando ele falou de ressurreição, os atenienses ouviram ele até aquele momento. Mas quando ele falou de ressurreição, o que eles disseram? A respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Eles estavam gostando do discurso de Paulo. Mas quando Paulo falou de ressurreição, acabou a vontade deles, ou a paciência deles, de continuar ouvindo o discurso de Paulo. E a ilha tanta que ele falou assim: tira esse homem da terra, porque não convém que ele viva, ele não merece viver. E a posição do comandante é uma posição complicada. O comandante, ele não sabe qual o crime que Paulo cometeu. Ele não soube quando ele chegou e a multidão estava em tumulto, um falava uma coisa, outro falava outra. Ele não conseguiu entender no discurso de Paulo, especialmente que Paulo falava em hebraico, talvez ele não falasse em hebraico, mesmo que entendesse, ele está contando só a sua história, a sua conversão. Que crime é esse? Ele não está entendendo. Mas o comandante da guarda, ele sabia de uma coisa, que ele tinha que evitar tumulto. Roma não tolerava tumulto, desordem civil, era punida de forma exemplar. Tanto é que textos anteriores, um homem se levanta, né, quando eles estão lá falando acusação de Demétrios,
porque Paulo estava pregando e o pessoal estava abandonando as estatuetas de Diana e o negócio deles estava afundando, ele acusa Paulo e dá aquele tumulto ali. E é um dos sábios, sabe? Olha, a gente, se tem alguma acusação, vamos levar perante os tribunais. Por quê? A gente não tem motivo para estar juntado assim. E se as autoridades chegarem aqui, nós vamos ter problema. E a multidão se dispersou imediatamente, acabou o tumulto rápido. Por quê? Eles sabiam que Roma não tolerava esse tipo de tumulto, o ajuntamento do povo, porque entendia que com esse ajuntamento, de uma confusão assim, podia sair um motim, uma revolta. E na época da Páscoa, a casa do governador, que era de Cesareia, ele mudava isso para Jerusalém. Tanto é que quando Jesus é crucificado, Pilatos está em Jerusalém, não está em Cesareia, porque eles mudavam toda a guarnição para ali, tudo para ali, porque tinha muita gente, e eles sabiam que onde tem muita gente pode ter tumulto, né? Menos hoje, né? Hoje isso não acontece, né? Pode ter muita gente, não tem tumulto, né? Eu digo para o pessoal, olha, ficar longe de multidão, né? Multidão normalmente traz algum tipo de problema. Bem, ora, estando eles gritando, arrojando de si suas capas, atirando poeira para os ares, se a gente pensar numa cena dessa hoje, vamos falar assim, esse pessoal está maluco. Né? Tenta imaginar a cena. Eles começam a gritar, a jogar a capa para o alto, jogar poeira para o alto, mas era forma oriental, né? Essa forma oriental bem escandalosa, assim mesmo. Ordenou ao comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Interessante, os romanos eram justos. A gente viu aqui o caso, né, de Galho, que quiseram levar uma acusação contra Paulo, e Galho nem quis ouvir, porque quando Paulo se levantou para defender, ele disse, se fosse alguma coisa que tivesse a ver com a lei, se fosse relevância, eu julgaria. Mas eu não quero ser juiz dessas coisas. Paulo, Galho, ele se mostrou como hoje tem que ser, né? Aquela diferença entre o Estado e a igreja. Ele foi imparcial, não julga essas coisas. Bem, mas ao mesmo tempo, eles tinham métodos bem agressivos. E Paulo, aqui, ele não sabia qual a acusação, não sabia o que Paulo tinha feito, não entendeu a multidão queria matar Paulo. Ele salva Paulo, mas assim, ele salva Paulo para ele mesmo matar. Porque ele vai e prende e fala para que ele seja inquirido sobre açoites. Sobre açoite. Isso era uma coisa comum. Açoite era um látego com ossos, ou um pedaço de chumbo, normalmente ossos, envergavam as costas do acusado e amarravam para aguentar, e normalmente, né, não raras vezes, melhor dizendo, as pessoas morriam durante o açoitamento, né, durante esse flagelo imposto. Nessa hora, vamos ver, quando o estavam amarrando, foi no versículo 25, com correias, disse Paulo ao centurião presente. Uma pergunta, né? Tem um pessoal que faz umas perguntas assim que já deixa a gente desconcertado. Foi o que Paulo fez. Ele não fez afirmação nenhuma. O centurião, não, o comandante estava respondendo ali com os soldados, e ele perguntou: se-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? O centurião imediatamente reportou o caso ao comandante. Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: vou passar a bola, a responsabilidade agora não é mais minha. O que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou ao Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento.
Imediatamente se afastaram do que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o tinha mandado amarrar, não podia nem mandar amarrar o cidadão romano, sem que tivesse condenado. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio. E mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Bem, Paulo, lá em Filipos, a gente age, irmãos, não há contrassenso, né? Em algumas situações, nós agimos de uma maneira. Dependendo da situação, a gente age de outra maneira. O contexto vai influenciar a nossa postura. Bem, em Filipos, Paulo deixou ser açoitado. Será que você acha que Paulo não conhecia a lei ali? Ele veio conhecer depois? Não conhecia a lei. Paulo e Silas foram presos, em Atos 16, foram açoitados, foram recolhidos no cárcere. À meia-noite o lugar tremeu, as cadeias se abriram, as celas se abriram, todos ficaram soltos. Aquela cena da conversão do carcereiro de Filipe. Paulo levou Paulo e Silas para a casa dele, cuidou do açoite, deram sua refeição e voltaram para a cela depois. De manhã, mandaram soltar. Até então, não sabiam que ele era romano. Na hora que vai mandar soltar, eu nunca vi preso querer ficar um pouquinho mais na cela. Paulo diz: não, me prenderam, me bateram, sendo eu cidadão romano. Aí eu perguntar: por que você não me falou antes, né? E agora querem soltar a gente assim, às escondidas? Que eles mesmos, olha que as autoridades vêm aqui, e eles mesmos não sofrem. E as autoridades cederam e foram lá se desculpar com Paulo. Né? Lá ele é açoitado. Depois ele faz isso para criar uma condição de proteção para aqueles irmãos que ficaram ali em Filipos. Aqui, não é que ele não esteja disposto a morrer pelo Evangelho. Ele já disse isso. Lembra quando Ágabo se prende com o cinto de Paulo? Assim vão fazer ao dono desse cinto em Jerusalém. Ele falou: eu estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, como a morrer pelo Evangelho. Mas ele não vai ser destruído por pouca coisa. Por quê? Porque ele tem uma mensagem, tem uma missão. E aí ele falou: sou cidadão romano. Ele apela para César. Aqui a gente vai ver essa prisão de Paulo. Ele vai passar alguns anos preso, escrevendo cartas. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo é preso, ele escreve mais cartas. Existem 4 cartas da prisão, não sei se vou lembrar de todas agora. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Que ele escreveu da prisão. E ali, o Evangelho foi pregado nas barbas de César. Não sei se César tinha barba, mas debaixo ali, César, a guarda pretoriana, que era a guarda de elite do imperador. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Semana que vem, a gente vai continuar no versículo 20, no capítulo 23. O que a gente tem visto até aqui, irmãos? Como o Evangelho chegou de Jerusalém a Roma, e como, apesar das dificuldades, dos sofrimentos, dos açoites, das cadeias, das mortes, dos martírios, por Tiago e Estevão são nominados aqui, o Evangelho progride, a palavra de Deus se multiplica, a igreja cresce e o propósito de Deus vai sendo cumprido. Hoje não é diferente. Deus tem um plano e nós descansamos nesse plano, na soberania e no cuidado do nosso Deus. Amém.